Olá, boa noite. Está começando o Cenário Econômico pela TV Brasil, direto aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, com emissoras públicas de todo o país. Vamos saber o que foi notícia na economia nesta quinta-feira. O governo revisou a economia com a reforma da Previdência. A estimativa inicial, a intenção do governo era uma economia de 1 trilhão em 10 anos. Esse número foi revisado para 930 bilhões. Pouquinho acima disso, você sabe os detalhes daqui a pouquinho. O anúncio das regras para o saque do FGTS ficou para a semana que vem. O governo está definindo as regras, definindo os detalhes. E aí sim, na semana que vem, a gente vai finalmente saber como é que vai ser esse saque, vai ser escalonado, essa expectativa de injeção de dinheiro na economia. E o governo espera também que isso, aquecendo a economia, aumente o PIB para em torno aí de 1%. A confiança do empresário da indústria aumenta pelo segundo mês seguido. São dados da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que foram divulgados hoje. E as exportações de vinhos brasileiros cresceram no primeiro semestre em mais de 60%. Aqui no estúdio, a gente vai falar sobre como impulsionar a sua carreira e também, você que está desempregado ou está na informalidade, como conseguir um emprego melhor, quais são as dicas, o que é que você deve fazer para recuperar o seu poder de compra e o seu emprego. Cenário Econômico está no ar, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. A gente começa a edição de hoje em Brasília. Hoje vamos conversar com o Paulo Leite. São vários assuntos. A gente tem essa definição das regras para o saque do fundo de garantia. Vão poder ser sacados aí até 35% do que a gente tem no fundo, tanto contas ativas quanto inativas. O Paulo tem detalhes sobre isso. Tem detalhes também sobre essa revisão que o governo fez da economia com a reforma da Previdência, do jeito que ela foi aprovada agora em primeiro turno na Câmara. E também tem notícias, um balanço dos 200 dias do governo Jair Bolsonaro. Paulo, boa noite, bem-vindo. Oi, Vanessa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Um dos principais assuntos da semana aqui em Brasília foi a promessa de liberação de dinheiro do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falaram sobre esse assunto ao longo da semana. Hoje, quem comentou a liberação foi o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Ele disse que a medida vai ser tomada por meio de medida provisória e que vai incluir o PIS e o PASEP. Para lembrar, PIS é o abono pago a trabalhadores da iniciativa privada e o PASEP é o dos servidores públicos, mas isso só deve ser feito na semana que vem. Veja aí o que o ministro disse hoje. Nós tomamos a decisão de que na semana próxima vai ser feita a apresentação da medida provisória que trata da questão do Fundo de Garantia e também do PIS/PASEP. Então, os dois serão apresentados conjuntamente, provavelmente entre quarta e quinta da semana que vem, vai depender um pouco da agenda do presidente. Outro tema sempre falado por aqui é a reforma da Previdência. Começou hoje o recesso dos deputados federais e senadores. Eles voltam ao trabalho em 2 semanas, no dia 1º de agosto. E a previsão é votar a reforma em segundo turno na Câmara, 5 dias depois disso, no dia 6 de agosto, uma terça-feira. Se passar, o texto segue para o Senado. A previsão inicial do governo era deixar de gastar com a reforma 1 trilhão e 200 bilhões de reais em 10 anos. Mas como houve mudanças no texto, o governo refez as contas. O secretário da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou hoje que a economia, do jeito que o texto está, seria de 933 bilhões de reais também em 10 anos. São 300 bi a menos do que o previsto. Assim mesmo, o secretário classifica a reforma como a maior e mais longeva reestruturação do sistema previdenciário brasileiro desde a época do Império. É isso, Vanessa, é com você.
Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Justamente também a avaliação que se faz, que o governo fez, é que a aprovação da reforma do jeito que está abre caminho para outras reformas. A reforma tributária, a reforma administrativa, abre espaço também para o enxugamento, para tornar o Estado, de um modo geral, mais ágil. Então, por isso, esse resultado até agora da Previdência, apesar de ter ficado um pouco menor do que a potência fiscal imaginada, ainda ficou um resultado muito bom, muito positivo do ponto de vista do governo. Em relação ao FGTS, a gente lembra que em 2017, aquela liberação que houve de recursos do fundo injetou na economia mais de 200 bilhões de reais. Então, agora, com essa nova possibilidade de saque dos recursos, o governo já calcula um crescimento do PIB para 2019 em torno de 1%. As estimativas, você que acompanha o cenário econômico sabe disso, estavam em 0,81%, estimativa do mercado, estimativa também dos analistas e do governo alinhada em 0,81%. Agora, com esses recursos, já se vê aí uma possibilidade de crescermos 1% agora em 2019. A gente lembra que você participa e também nos assiste ao vivo pelo Facebook. Assiste e depois também, se perdeu alguma coisa, gravado, é só acessar a página da TV Brasil no Facebook. Você interage também, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta. Vamos saber agora os dados da CNI que foram divulgados hoje, são dados da Confederação Nacional da Indústria, que mede a confiança do empresário da indústria. Cresceu pelo segundo mês seguido, 0,5, meio ponto, e atingiu 57,4 pontos em julho, na comparação com junho. A média histórica do índice é 54,5 pontos, portanto, a gente está aqui 2,9 pontos acima dessa média histórica. A gente lembra aqui que, nesse caso, esse índice varia de 0 a 100, e 100 é o nível máximo de otimismo, 50 é a metade do caminho. Então, o empresariado está aí 4 pontos acima do que seria a média, a divisa entre otimismo e pessimismo. Tem também aqui um outro resultado. Esse índice ele é composto pelo índice das expectativas e pelo índice da situação atual. O índice da situação atual, vou começar por ele, vocês estão vendo aqui, está abaixo dos 50 pontos, portanto, revela aí um certo pessimismo, porque a linha divisória é de 50 pontos. Ele passou de 47,6 pontos no mês passado para 47 pontos agora. Esse é o da situação atual, mas o das expectativas melhorou, passou de 61,7 para 62,1 pontos. Isso aqui é resultado de quê? Justamente da aprovação da reforma da Previdência ou da expectativa pela aprovação que agora se deu de fato na Câmara, porque essa pesquisa aqui foi feita entre o dia 1º e o dia 10 de julho. Foi nesse período que a CNI mediu ali as expectativas do empresário da indústria. Então, eles estavam confiantes na aprovação da reforma naquele momento e por isso que o índice de expectativas ele está alto, acima da divisa entre o otimismo e pessimismo, e subiu para 62,1 pontos, apesar de, naquele momento específico, ainda haver um certo pessimismo do empresariado. Mediu-se também em relação ao tamanho das empresas. Então, os grandes empresários, as grandes empresas são as que estão mais otimistas. O índice foi para 58,2 pontos. No caso das médias empresas, 57,5. E as pequenas empresas são as mais pessimistas, 55,4. Aqui houve uma queda de quase meio ponto em relação à confiança dessas empresas, do empresariado, da pequena indústria. O que é que isso revela? A CNI destaca que o otimismo do empresariado ele é importante por causa daquilo que a gente sempre lembra aqui. Se o empresário estiver otimista, ele investe. Se ele investe, ele contrata pessoas. Se ele contrata pessoas, as pessoas têm emprego, têm renda e consomem. Então, essa perspectiva futura de que o empresariado está confiante na economia por conta da aprovação da reforma, com certeza deve refletir em bons números para a economia. Eu vou agora até o Rio de Janeiro conversar com o Maurício de Almeida, porque lá houve uma medição, A FEComércio do Rio mediu o endividamento das famílias. Aí no Rio, Maurício, como é que está esse endividamento? Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Boa noite. Olha, a situação não está muito boa, não. O endividamento aumentou aqui no Rio de Janeiro, nessa pesquisa que é feita pela FEComércio, Federação de Comércio do Estado. É o 4º aumento consecutivo. Agora em junho, no último mês de junho, a pesquisa foi realizada e constatou que em junho, em relação com o mês de maio, teve um crescimento no endividamento de 0,9 ponto percentual. Quando olhamos para junho desse ano, comparando com junho do ano passado,
o aumento do endividamento foi ainda maior, de 1,8 ponto percentual. Com esse resultado acumulado, a FEComércio chegou à conclusão que 61,9% das famílias aqui no Rio de Janeiro estão endividadas. E o endividamento é maior nas famílias que ganham de 0 a 10 salários mínimos. Mas nessa pesquisa da FEComércio, ela considera endividamento qualquer tipo de parcelamento, compra a prazo, um crediário que você fez. Não significa que a pessoa não tem condições de pagar. Ela está endividada porque parcelou, por exemplo, uma compra em 1, 2, 3, 4 vezes. E o principal endividamento das famílias está no cartão de crédito. São 77,9% das famílias possuem algum tipo de dívida na compra feita no cartão de crédito. Se essa pessoa paga o cartão de crédito na data do vencimento, sem acumular dívida, tudo bem, aí não corre nenhum tipo de risco. Eu mesmo sempre utilizo o cartão de crédito, faço parcelamentos no cartão de crédito, comprando em 3, 4 vezes sem juros, 3, 4 vezes fixas, as parcelas fixas no cartão de crédito, e todo mês vou lá pagando o total da fatura do cartão de crédito. Porque você deixar alguma coisa para pagar no mês seguinte, aí corre um sério risco, já que os juros do cartão de crédito chegam a quase 300% ao ano. Realmente é assustador. Então, se você deixar essa dívida acumulando no cartão de crédito, vai ficar numa situação bem complicada, como infelizmente algumas famílias aqui do Rio de Janeiro já estão, que a FEComércio também perguntou sobre a condição de pagar essas dívidas. E 27,7% das famílias já se consideram como inadimplentes e 13,9% das famílias falaram que não têm condições de pagar. Elas estão devendo e não conseguem pagar. Para quem está devendo ao cartão de crédito, a dica é procurar um empréstimo com juros menores do cartão de crédito. Vai lá, quita essa dívida do cartão de crédito, foge dela. 300% ao ano é algo assustador, algo realmente indecente. Para você ter uma ideia, a taxa Selic está em 6,5% ao ano. Então, fugir do cartão de crédito parcelado é essa a dica. Vanessa. Com certeza, Maurício, essa é a grande dica. Obrigada pela sua participação. As pessoas precisam, de fato, fugir do cartão, né? O juro é muito alto e existem, como você disse, opções mais baratas de crédito. Não vale a pena ficar assim tão endividado, amarrado no cartão. Confiança do empresário da indústria, a gente já falou, vamos para o nosso próximo assunto aqui. A Tendências Consultoria mediu o que a incerteza na economia causa, qual é o impacto dessa incerteza na nossa economia. Para isso, usou o indicador de incerteza da economia medido pela Fundação Getúlio Vargas. E a gente, quando fala aqui de confiança na economia, dá a impressão que é uma coisa abstrata, mas aí a Tendências mensurou isso para a gente ter uma ideia. A falta de confiança na economia nos fez crescer no ano passado apenas 1,1%. Esse é o dado do IBGE. Mas se a confiança tivesse maior, a gente poderia ter crescido 1,7%. Isso representa uma diferença na prática de 40 bilhões de reais que poderiam ter incrementado o PIB e que não houve esse incremento por conta da falta de confiança dos agentes na economia. Em 2018, esse indicador de incerteza que é medido pela Fundação Getúlio Vargas ficou em 114 pontos, isso em média ao longo do ano. Neutro é 101,9 pontos, então está aí 14 pontos, praticamente 13 pontos, 12 acima. Se tivesse nesse nível, a gente teria um índice neutro. O empresariado, os consumidores não estariam nem desconfiados e nem confiantes na economia. Em setembro de 2015, e aí a Tendências assinala que é justamente aqui, pela medição da Fundação Getúlio Vargas, que a incerteza começa a atingir níveis mais altos na nossa economia e vem de lá para cá se mantendo nessa média que a gente está vendo aqui. Esse índice aqui de setembro, 136,8 pontos, foi justamente quando o Brasil perdeu grau de investimento em relação às agências que medem isso lá fora. Então, esse índice aqui ficou alto por conta desse motivo, é um destaque. O outro destaque em junho de 2018, 127,7 pontos, logo depois da greve dos caminhoneiros, você lembra, né? Então, o impacto se refletiu aqui. Tudo isso, essa incerteza, essa desconfiança, reflete no crescimento da economia. E aí aqui a gente tem a comparação. Se essa confiança tivesse ficado apenas neutra, o PIB teria crescido, como a gente viu, 1,7% em 2018, mas como estava alta, cresceu 1,1%. Os investimentos teriam somado 11% nessa ocasião e acabou ficando em 4,1%, uma diferença muito grande. E é justamente aqui nos investimentos que está o crescimento da economia, né? Com isso, a gente tem o valor aqui, 6 trilhões 832 bilhões, mas acabou ficando em 6 trilhões 794 bilhões, essa diferença de 40 bilhões
de reais. E tudo isso, essa falta de confiança, faz com que o empresariado invista menos e aí a gente tem esse resultado aqui do PIB. Agora eu vou para a redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Quem está lá é Anne Zanetti, porque os vinhos brasileiros estão ganhando espaço lá fora. Anne, boa noite. Olá, Vanessa. Boa noite a você e a todos. O setor de vinhos brasileiros comemora os resultados das exportações dos vinhos tranquilos e espumantes no primeiro semestre deste ano. Conforme dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e também Serviços, de janeiro a junho deste ano, as vinícolas negociaram mais de 6 milhões de dólares, o que representa um crescimento de 66,75% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos de volume, 3 milhões e 120 mil litros foram embarcados, o que significa uma alta de 95,78% também na comparação com os primeiros 6 meses de 2018. Paraguai, Estados Unidos, China, Rússia e Colômbia compõem, nesta ordem, o ranking dos 5 principais destinos dos rótulos brasileiros em termos de volume. Levando em conta os dados dos últimos anos, é possível constatar o aumento constante das exportações. No primeiro semestre de 2015, foram exportados 662 mil litros, número 5 vezes menor que o exportado até agora neste ano. Vanessa? Obrigada, Anne. Vamos saber como é que fechou então o mercado financeiro hoje. O Ibovespa teve uma alta de 0,83%, foi para 104.716 pontos. Na máxima do dia ficou em 773 e na mínima 103.859 pontos. Aqui o que está refletindo é o que aconteceu lá fora hoje, porque aqui, né, o cenário político deu uma trégua no sentido de que a reforma já está endereçada, já está aprovada, praticamente aprovada na Câmara, e a expectativa em relação à liberação dos recursos do FGTS ficou para a semana que vem. Então, o que deixou os investidores otimistas aqui no Brasil foi uma declaração do presidente do Banco Central americano de que há espaço, sim, para um corte na taxa de juros no final do mês de julho. E a gente sabe que se os Estados Unidos cortam os juros, esse dinheiro, esse investimento vem aqui para o Brasil. Então, é claro, ou para outras economias como a brasileira. Então, tudo isso anima o investidor. Por isso, essa alta de 0,83%. As ações. Petrobras fechou em queda de 0,61%, Vale em queda de 0,19%, Banco do Brasil, os bancos todos em alta, 1,70%, Bradesco 2,18% e Itaú 2,66%. Com isso, o dólar comercial fechou em queda de 0,86%, menor valor em 5 meses, R$ 3,72. Na máxima do dia chegou a R$ 3,76 e na mínima R$ 3,72. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta, como impulsionar a sua carreira ou então, se você está desempregado, como conseguir voltar para o mercado de trabalho. É rapidinho, fique com a gente. Já estamos de volta com o cenário econômico agora para falar então sobre como impulsionar a carreira ou para você que está desempregado, são aí 13 milhões de pessoas, como fazer para voltar ao mercado de trabalho. Por isso eu recebo aqui o consultor de carreira Emerson Dias. Obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço a participação. Emerson, existe assim, para a gente tentar, vamos começar falando dos desempregados, né? Para a gente voltar para o mercado é preciso escalonar mais ou menos. Então se a pessoa está desempregada há 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí a estratégia muda, né? Muda, sem dúvida nenhuma, até porque a quantidade de recursos que você tem disponível, tanto de dinheiro quanto de tempo, ela vai mudar a sua percepção em relação à pressa que você tem ou não de se recolocar, né? Eu acho assim, você tem que buscar três coisinhas que são fundamentais, né? Primeiro é conexão, ou seja, aumentar o seu network, o seu nível de relacionamento, falar com as pessoas, que é o segundo elemento, que é a exposição. Ou seja, eu preciso me conectar com as pessoas, mas eu preciso expor a situação em que eu estou e a pressa que eu tenho ou não de me recolocar. E por último é a criatividade, né? Então, se você tiver conexão, né? Se você tiver a exposição, ou seja, conectar e falar com as pessoas, e se eu tiver criatividade, aí dá para começar a pensar numa estratégia para uma recolocação. Por exemplo, a pessoa que acabou de ficar desempregada essa semana, semana passada ou aí no máximo 1 mês, o que é que ela deve fazer? Primeiro tentar manter a calma, que é difícil, né? Acho que essa hora é uma hora de você respirar, pensar um pouco, né? Talvez valha a pena ficar uns dias em casa ou viajar, né? Falar um pouco com a família. Eu acho que vale a pena você deixar um pouquinho assentar essa sensação de que, né, perdi o meu trabalho. Não acho que vale a pena você tão desesperadamente já começar uma busca. Acho que vale a pena pensar um pouquinho,
Claro, se você tem condições de tempo e finanças, né? Porque se você estiver com a corda no pescoço, endividado, aí você tem que correr mais do que todo mundo. Agora, a pessoa que está mais tempo, já está aí há um ano, por exemplo, procurando emprego, não consegue achar, o que essa pessoa deve fazer? Então, aí eu acho que a gente tem que intensificar a questão de novas competências, porque talvez o que você está buscando não há mais a possibilidade. Pode ser que seja para sempre, mas pode ser que seja só temporária. Mas acho que vale a pena você começar a repensar as suas competências. Talvez aquilo que eu fazia pode ser aplicado em qual outro mercado ou em qual outra atividade. Eu acho que vale a pena você começar a abrir um pouco esse pensamento. Por quê? O desemprego, ele é claro que ele é uma decorrência automática da economia, mas também é um evento que acontece na sociedade que é a automatização cada vez maior. A gente vive o período de quarta revolução industrial, indústria 4.0, todas essas coisas impactam na relação emprego. Então, quer dizer, talvez aonde você está buscando não terá mais possibilidades. Acho que vale a pena pensar sobre isso também. E aí é preciso se qualificar mais ou se requalificar. E aí, se a pessoa está desempregada, é difícil porque exige investimento, né? Exige investimento. Tem saída? Olha, a gente tem algumas possibilidades. Você tem algumas escolas que oferecem bolsas, né? Por exemplo, eu posso citar algumas que fazem um tipo de crivo, né? E analisam a situação da pessoa e oferecem uma bolsa, uma espécie de pós-graduação para que a pessoa se requalifique. Você tem associações de classe, você tem sindicatos, ou seja, você precisa acionar o seu entorno e buscar oportunidades gratuitas. Porque existem, claro, eu sempre gosto mais das coisas presenciais, né? Sim. Mas existe muita coisa online também. E às vezes muitas coisas online ajudam você a repensar algumas coisas que talvez não estavam no seu radar. Então, o fato de você ter novos insights, novas ideias, se comunicar, pode ser um caminho interessante para você pensar também numa recolocação. Tudo isso ajuda, né? Ajuda. Agora, esse networking, se conversar com as pessoas que você falou, ele é online, ele é presencial? Como é que a gente faz isso hoje em dia? Eu gosto do presencial, mas o presencial exige, claro, um certo custo, porque você vai ter que se deslocar até o lugar, talvez vai ter que pagar um café, alguma coisa, né? Dá para fazer online também, mas o pessoal, a empatia, você conversar com a pessoa é diferente. Eu acho que vale a pena você, primeiro, fazer uma lista. Quem são os seus amigos da época de faculdade, por exemplo, né? Quem são os seus amigos da adolescência? Se você frequenta uma igreja, um clube, se você joga futebol durante a semana com alguém, pratica vôlei, qualquer esporte, você faz uma corrida, faz uma lista dessas pessoas. Mas não pensando na recolocação diretamente. Tenta lembrar os nomes. E depois que você lembrar esses nomes, você tenta pensar onde essas pessoas trabalham, por onde passaram, qual a relação que teve com você. E aí você começa a pensar, poxa, será que essa pessoa pode ser um contato interessante? Vou conversar com ela, porque talvez nessa conversa ela conhece alguém que te interessa. Sim. Que pode te apresentar. Ou seja, o primeiro exercício é você recobrar as relações que você teve com as pessoas. Porque essas pessoas que eu chamo da sua zona primária, essas pessoas que têm mais relação com você, tendem a te ajudar, né? Agora, muitas vezes tem muita surpresa, porque quem está muito próximo não ajuda, mas talvez ele apresenta alguém que não te conheça, mas porque você foi apresentado por esta pessoa e esta pessoa te abre algumas portas interessantes. Quem está empregado, quem está no mercado e quer impulsionar a carreira, o que é que você diria? Qual a principal dica hoje em dia para conseguir esse diferencial? Olha, nós estamos na era da informação e da comunicação, não há como fugir disso, então a aprendizagem tem que ser cada vez mais constante. Então, estar antenado nas novas competências, a gente fala muito hoje de soft skills, né? Inteligência emocional, empatia, tudo isso são coisas muito importantes e ainda coisas que precisam ser muito desenvolvidas. Quando você conversa com as pessoas nas organizações, as principais queixas são em relação a relacionamentos, né? Ah, não gosto do meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, o fulano do departamento X, são relações. Então, acho que se a gente investir mais no nosso relacionamento, a gente tende a melhorar a nossa condição de trabalho. E ao se relacionar, novas oportunidades aparecem porque novas ideias surgem. Então, acho que o fundamental hoje, no mundo conectado, é você ter boas relações. Agora, relações dependem de dois elementos que eu acho fundamentais. Primeiro, interesse genuíno nas pessoas. Conhecer a história de vida das pessoas, né? De onde você conheceu, o que a pessoa faz, o que não faz. E o segundo, interessar de verdade. De verdade. E o segundo é reputação, né? Ou seja, ninguém vai ajudar uma pessoa que não tenha boa reputação. Então, a reputação depende de mim. Mas a parte de me interessar pelas pessoas
também depende de mim e essa é uma parte que faz só multiplicar as nossas possibilidades. Agora, falando assim, se vender, vamos colocar dessa forma, confiança parece que é uma palavra também que vale, né? Não só para a economia, mas para o nosso dia a dia. É importante demonstrar autoconfiança? É importante. A gente é um ser por natureza que precisa do otimismo, né? Tem até aquela música que para quem tem fé, a vida nunca tem fim, né? Ou seja, a gente precisa acreditar que amanhã será melhor, que será diferente, porque é isso que nos impulsiona. Porém, a autoconfiança excessiva não é sinônimo de competência. E aí a gente precisa tomar muito cuidado para não vender só o otimismo e depois não empregar as coisas prontas, né? Então, o otimismo ajuda, mas tem que ter realização também. Perfeito. Muito obrigada pelas suas dicas aqui, pela sua presença. Eu que agradeço. Cenário Econômico fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Amanhã a gente se encontra de novo às 6 da tarde. Até lá.